E na Churrascaria Real. E em Pataxó, na Center Compras. Aqui, 909. você sente a diferença. Você faz a diferença. Prepare-se. A Princesa FM viaja no tempo e traz para você histórias e fatos que marcaram época. Memória Viva. Memória Viva. Agora, nos 909. Alô, amigos, muito bom dia. Nós estamos começando agora pela nossa Princesa FM 90,9, o nosso Memória Viva. Converso hoje com o poeta, escritor, empresário, açuense apaixonado por essa terra de Irmã Lindalva, São João Batista, Francisco de Assis Medeiros. Isso mesmo, Francisco de Assis Medeiros vai conversar conosco. Ele que é autor de tantos livros, né? E outro dia a gente fez leu esse livro aqui, O Preto Antônio das Almas, você recordou muita coisa, né? É o filho de dono, seu Antônio Severino, né, de Assis, poeta de Severino. Bom dia. Bom dia, Lucílio, bom dia, Júnior, bom dia, ouvintes da FM 90. Bom dia, Aldo, que já está... Nosso queridíssimo Aldo já Cardoso. Já ligou para mim, disse, rapaz, diga a Lucílio aí que eu já estou na escuta. Então, bom dia a todos os ouvintes e estamos aqui, Lucílio. Você pode... Vamos começar essa prosa, né? Você... Quando é que começou essa veia de escritor, essa veia poética de Assis? Como é que foi, assim, a sua infância? Você é uma geração de família, nós temos várias, né? Que perdeu os pais muito cedo, né? E o mais velho assumiu. Como é que me conta um pouco desse início da família e realmente que rua aconteceu tudo isso? Eu nasci na rua 29 de outubro, né? Que na época era uma rua larga e colocaram novas casas e essa rua se transformou na rua Doutor Adalberto Amorim. Quer dizer, foi dividida em duas. Sim, quer dizer que a rua 29 de outubro era a rua 29 de outubro e a Doutor Adalberto Amorim era uma só. A rua 29 de outubro, quando partiram, aí ficou Doutor Adalberto Amorim, para o lado onde eu nasci, onde Pelé também, né? É verdade, saudoso e a outra ficou rua 29 de outubro. Quanto a meus pais, minha mãe foi que morreu cedo. Né? E meu pai morreu agora, morreu em 2016 com 98 anos. Né? Sua mãe morreu muito cedo, né? Minha mãe morreu com 57 anos. Meu pai casou 3 vezes, né? Certo. Então, quando mãe casou, papai já era viúvo. Mãe tinha 2 filhos. Esses 2 filhos foram para o Rio de Janeiro e meu irmão foi assassinado lá num assalto num banco e minha irmã morreu agora também, em 2016. 2016 eu costumo dizer que foi um ano ingrato para mim, né? Que foram alguns daqueles que a gente ama. Quanto a essa veia, quando eu fui descobrir, isso é uma brincadeira, né? Eu acho que as pessoas sabem que eu bebi muito, né? Fui raparigueiro, bebedor de cachaça. E quando a gente bebe, aí aflora principalmente o sujeito tímido, né? Começa a aflorar uma situação em que... Aí foi na escola mesmo, eu comecei, a gente começou a fazer umas quadras, denegrindo até a imagem do companheiro que tem essas coisas, né? E as quadras femininas e começou daí. E eu comecei a dar continuidade porque... Começou a ter gosto, né? Fazer melhor, a buscar a perfeição. Agora, que escola? Onde é que foi sua alfabetização? Eu sou muito fiel até onde eu compro. Sei. Eu fiz... Minha escola foi toda no estadual. Escola Estadual Juscelino Kubitschek. Juscelino Kubitschek. Então na época ainda era escola normal? Era o estadual. A gente chamava estadual, estadual, né? Verdade. Estadual Juscelino Kubitschek. E eu saí do estadual, eu não sei porquê, essa divergência aqui. Quem cuidava disso, logicamente, era eu. Mesmo precoce, mas eu cuidava dessas coisas, né? Inclusive, eu lembro que, como eu arrimo de família... Na primeira turma noturna do estadual, eu já estava... Eu como uma criançazinha, mas eu sou quase um autodidata. Eu comecei a ler com inveja de eu acho que foi Zé Boneco, que é talvez um ano mais novo do que eu. E ele desenhou uma Aero Willis, né?
aquele rabinho de peixe. E eu cheguei, achei bonito aquilo, disse, rapaz, você já sabe ler? Eu disse, já. Eu disse, mas como é que pode um camarada desse sabe ler pequenininho? Eu não sei. E eu terminou a safra de algodão. E meu avô me deu uns trocados e eu vinha aqui na Feira Livre, né? Comprei um cinturão. Naquela época não era cinto, era cinturão que era mais estreitinho, né? Era. Aí comprei um cinturão, uma brilhantina Zezé, não sei se você lembra Lembro, ainda. o papai usou muito, Brilhantina Zezé. E um cordel, eu lembro desse cordel, Zezinho e Mariquinha. Eu acho que eu devia gaguejar tanto, que eu armava a rede pertinho da parede. Eu sei que eu tirei um pedaço do reboco da parede, mas quando terminei já sabia ler alguma coisa. Sei. É tanto que eu fiz o primário, naquela época a gente tinha o exame de admissão, Era, né? no 5º ano que era o exame de Era. admissão. E eu fiz o primário, em vez de 5 anos, fiz em 3, porque eu já sabia ler. Mas minha mãe fazia matrícula e a gente com muita dificuldade. E na época de junho, eu só estudava até junho, né? Eu estudava até junho e na época de junho papai levava para ajudar a colheita, né? Sei. E até junho eu estudava. Aí Essa- a partir dessa inveja foi que eu realmente passei a estudar. Então fiz o primário em 5 anos e eu tinha uma mercearia também, passei até essa mercearia com 13 anos. Porque a gente começa a trabalhar É, muito cedo. muito cedo. Você é geração o quê? 50 e... Eu sou de 56, sou 4 de outubro de 56, mas sou registrado na era da política, né? Aí veio minha data de nascimento, de 55, diz que eu nasci no Piató quando eu nem conhecia o Piató. Minha mãe, o nome de solteira, todos os outros irmãos têm o nome de Teodora Severina de Medeiros, no meu tem Teodora de Medeiros Dantas. É o nome dela de solteira. Esse mesmo episódio aconteceu com a minha mãe, né? Não era em alguns nomes dos meninos meus, é uma coisa, Maria de Lourdes de Souza, outra Maria de Lourdes Bezerra. Então só para dizer que essa confusão de cartório antigamente era muito natural, né? Porque acho que quem ia prestar informação esquecia e complementava e Não, eu acho que era o acúmulo de trabalho. Eu acho que era isso, porque os políticos levavam aqueles montes de documento de uma vez, né? E eu acredito que seja acúmulo de trabalho mas e eu uma sei que falta tem de uma responsabilidade maior Tem também, muito né? erro nessa história, que hoje aparece muitas vezes um complicador, porque quando vai aposentar, etc., a coisa acaba se... Por que o nome não bate, aquela coisa toda, né? Isso é muito interessante. E você falava dessa... Eu lembro, de Assis, que você falou em cordel, e tem um cordel que meu pai tinha, que eu não esqueço nunca, que eu lia muito e gostava, achava engraçado, que era o de João Grilo, né? João Grilo Acho que você, João Grilo a gente pode dizer que é a enciclopédia do cordel, né? E João Grilo inclusive eu ainda leio hoje, onde é o ano que tem cordel que eu não... Principalmente Leandro Gomes de Barro, é fantástico, né? Eu gosto demais. E eu tenho João Grilo. João né? Grilo, né? João Grilo, João Sem Medo. Eu tenho vários cordéis. E eu entrei nessa onda de fazer cordel também, porque a minha poesia é um poema mais clássico, né? Um poema mais erudito. Eu gosto muito de fazer sonetos, né? 2 quartetos e 2 tercetos. Mas o cordel foi uma coisa... O cordel é uma coisa muito popular, né? Que você viu a possibilidade de contar, é mais uma história contada, né? E você conta uma história com mais facilidade. É, né? Então, é verdade. Para você fazer um soneto, por exemplo, então você tem de ser muito profundo, se É, aprofundar. verdade, Então é. você deixa de ser popular, porque não é todo mundo que vai entender o linguajar que você usou. Não é assim? Então, o meu primeiro cordel foi um Açuense em São Paulo. Isso era uma referência? Você teve essa experiência? Como é que foi? Tive essa experiência. É. Geralmente a gente escreve... Muito Lógico, das experiências nossas. E o cordel é bom que a gente mente muito, né? É verdade. Eu achei muito interessante e tive interesse no cordel de O Preto Antônio das Almas. Aí você me dizia outro dia que um dos principais assim, que faltou, mas é porque você não tinha conhecimento, foi justamente
o episódio que Duval de Saleitão deixou de ser vereador porque fez uma propositura dando um título de cidadão açuense a Antônio das Almas. E, infelizmente, os seus colegas de Câmara naquela oportunidade, isso nos idos de 1966, mais ou menos, nos anos 60, quando o vereador não era remunerado, hoje são muito bem remunerados, não aceitaram, né? Esse era um episódio que você acha que seria interessante, né? Porque dava um brilho maior, porque alguém se lembrou daquela figura e quando eu comecei a ler, aí você começa a ver as vezes que você passou por Antônio das Almas, as vezes que você foi ao enterro, criança raramente vai a sepultamento, mas os que eu fui, ele na frente, né? Com o caixão, com a tampa do caixão, tem isso também, justamente para depois desocupar o caixão e ficar. E a história de dormir no caixão, essa era uma que eu desconhecia, né? Essa é uma que eu Não, isso é desconhecia. verdade. Antônio das Almas era, vamos dizer, naquela época tinha o porta-bandeira, que era um destaque, né? É verdade. Nos desfiles. No desfile das e escolas. Antônio das Almas, pode dizer que era o porta-caixão, né? Que ele Ou sempre porta-enterro, né? ele sempre transportava que naquela época as pessoas, para expor o sujeito, a pessoa que morreu, e geralmente o caixão ia aberto. E né? aberto, Aí tirava-se uma foto com toda a família e com mostrando o defunto, né? Eu vejo muitas fotos de antigamente das famílias. Não, aí tinha isso mesmo. Tinha, é Pois verdade. eu soube desse episódio de Duval através de você aqui no rádio. Eu quase não escuto rádio, mas aí eu não sei porque, aí eu soube, eu vi você comentando aquela situação em que tinha uma pessoa... Eu estava entrevistando uma pessoa um aqui. certo vereador agora que tá, aí uma pessoa disse, não, será esse é o primeiro caso de renúncia em Açu? Eu disse, não. Aí contou o episódio. Disse, rapaz, se eu tivesse sabido dessa situação antes, eu teria enriquecido um pouco mais. Claro. Teria enriquecido um pouco mais o trabalho de Antônio das Almas. Até porque, se você observou, eu sou um sujeito que eu gosto de retratar pessoas... Anônimas. Que quando ninguém fala... Ninguém lembra. Pessoas que têm nome, pessoas que têm dinheiro, por exemplo... Todo mundo lembra, Claro. todo mundo vai ao enterro, né? E eu gosto daquelas pessoas esquecidas, os excluídos mesmo. Né? Eu não sei até, eu fico até saudoso, não sei se você lembra quando o Nascimento morria, ele era Botafogo, né? Nascimento Você era... também, eu sou Botafogo. Nós, né? Aqui nós... E eu escrevi uma crônica e foi lida essa É verdade, eu crônica, li. mas eu perdi isso aí, porque através daquilo ali eu também poderia até fazer um cordel, porque eu achava o Nascimento fantástico. Eu acho que a gente pode enriquecer. Outra figura que eu tenho, quando a gente envereda por esse lado esportivo, é seu João Tibúrcio, né? Seu João Tibúrcio, Clóvis de Didi, a própria Didi, esses homens, o próprio Clóvis Boi, né? Que Clóvis Boi, para quem não sabe, né? Além do exímio ponta esquerda, dizia que Clóvis Boi batia escanteio e corria para cabecear, fazer o gol. Mas o Clóvis de Didi, para ajeitar as bolas, para marcar o campo do estadual, isso ficou marcado. Né? Clóvis de Didi era o Magrinho? Era o Maguinho, era. Clóvis de Didi era o Maguinho. Porque Didi era a esposa dele, e Clóvis Boi era o realmente dos Boios, que era Machante, o pai de Frederico, Dedé, aquela coisa toda. Clóvis foi que trouxe, passou um tempo aqui, Dequinha Bezerra, que é de Ipanema, professor Dequinha, você conhece. Estudei com ele. Hoje aposentado. Mas além de... Dequinha era um mestre com a arte, era um jogador exímio. Não sei se você chegou a ver ele jogar no campo de Aveloz, chegou? Cheguei, rapaz. Você frequentava o campo de Aveloz? O campo de Aveloz ficava atrás de minha casa. Ah, né? é verdade. Não, porque tinham dois campos de Aveloz. Tinha aquele campo de Aveloz ali, que foi a gente chamava o campo do Antônio Almeida, mas tinha o campo de Aveloz, lá que pertencia ali na Monsenhor Júlio, né? Na Monsenhor Júlio, ali tem um campo, que é onde o Palmeiras de Clóvis... Certo, eu lembro daquela, uma casa do estilo antigo, que tinha uma árvore na frente. Muito bem, que tinha um canecão, que era um bar que ficava na esquina. Pronto. Eu lembro que depois do jogo só tinha um disco que rodava.
era o disco de Martinho da Vila. Felicidade, passei no vestibular. Que acho que foi o primeiro CD de Martinho da Vila. Naquela época era carente até mesmo as músicas, né? Muito, era uma raridade. Você tem uma vitrola e tem um LP, né, chamado LP, era uma raridade, que combinasse com o ambiente de bar. Então, lembro muito de infância, e às vezes que eu passei, que o Avelóis ficavam as brechas, e cadê o dinheiro para entrar, eu dava um jeito. Pelas brechas. Não, e, às vezes eu arranjava para entrar, e me descobriu lá dentro, e botava para fora, essas coisas todas, né? Você tem quantos anos? Eu sou da geração 62, né? 62. Fiz agora 57. Minha irmã Maria, ela é do 61 e eu costumo dizer que ela, rapaz, tu é muito mais velha do que eu. Eu achava que era mais nova. Porque ela lembra muita a coisa. A lembrança dela é mais do que a minha, né? Certo. E Edna, sua irmã, acho que é uma geração, ou é 62 ou 63, né? Porque nós estudamos. Edna é mais nova, então. É a mais nova. É, né? Mas eu acho que ela nega a idade. Agora, que lembranças mais. Vamos puxar esse assunto porque aquela rua é a Rua do Motor. Eu lembro que essa questão do motor é uma coisa muito, muito interessante. Essa geração nova nunca vai entender, porque nunca viu, né? E quando inauguraram o motor, como funcionava, me fala um pouco disso, de Assis. Vamos falar do meu trabalho, né, sobre essa rua aí. A gente, tá certo, muito bem. Aí entra no motor, né? Tem muito mais dias pra gente. Se não der tempo hoje, eu posso vir outro dia. Tá certo. Não tem problema não. Eu escrevi A Rua da Minha Infância e distribuí para todos. Antigamente até que eu vivi numa situação financeira melhor e hoje está muito ruim. Não, tá para todos nós. Ninguém sabe. Então eu distribuí. Ninguém sabe se nós vamos chegar amanhã. Pois rapaz, não tem perspectiva de melhora. Não tem, é isso. Não tem, infelizmente. Eu não sei, eu estou preocupado, não sei como é que vai ser essa nossa situação. O comércio, futura, inclusive, o comércio, eu posso falar que tem um comércio. E a cada dia aí você acaba entrando em banco para sair uma dificuldade boa do mundo, complica a coisa. É muito verdade. difícil, muito difícil. Então eu escrevi A Rua da Minha Infância e distribuí gratuitamente. Essa segunda agora, A Rua da Minha Infância 2, já não passei a distribuir gratuitamente, não. Então fez um sucesso, né? Não sei porquê. Não sei, talvez tenha sido por eu ter distribuído muitos cordéis. E foi muito comentário, as pessoas levou para fora e pessoas que fazia tempo que não via, descobriram através do cordel descobriram pessoas que não lembravam mais. Aí floresce a lembrança da infância de tudo, foi tanto né? sucesso que eu fiz o 2, né? Então vamos começar por ele. Aí você pode fazer as indagações a partir dos personagens. Você não tem, não. Não, eu tô com 2 aqui. Um não tá comigo aqui, né? Na realidade, esse Rua da Minha Infância foi um poema que eu fiz com o nome de nostalgia. Quando eu passei para o cordel, aí eu botei Rua da Minha Infância. Eu até insiro, porque eu costumo dizer que sou um poeta rebelde, que eu não sigo as métricas realmente e quase você não vê um cordel, que é uma leitura popular, mas eu inseri nesse aqui, inclusive, algumas canções populares, né? Da infância. Sei. Então vamos ao cordel. Às vezes eu sinto saudade da velha Rua do Mato, Rua do Chapéu Cagado, também Rua do Motor. 29 de outubro, largura quase sem fim, onde os primeiros amores desabrocharam em mim. Hoje a minha velha rua é a da Berto Amorim. Saudade dos meus amigos, Barra Bandeira, Peão, tô no Poço, Quedionel, papai, mamãe, cozinhado, a bodega de Jonoro, Chico Melão do outro lado, os carros de Zé Boneca, as filhas alegres de Pelado, os lampiões de Tributino, banho na cacimba do gado. Você lembra da cacimba do gado? Cacimba do gado e Tributino. Pois é. A venda de João Ribeiro junto à dona Loriana eram 2 velhos bacana, davam troco sem dinheiro. Sobre a luz do candeeiro, prata refuga aceitavam. Era só onde passava-se notas de 2 cabeças. Meu Deus, brincadeira besta que esses meninos inventavam. Isso tinha muito, né? Muito. Eu passei muita nota de 2 cabeças.
As Minhas Vítimas, saudoso Mané Brilhante, lá no cinema, e seu Chico do Boi, que tinha um boinho lá onde é hoje a padaria Toim, na esquina. Eu não sei se você lembra. Lembro sim. Pois é. E Dona Laureana e São João Ribeiro tinha uma bodeguinha, né? Era uma bodega numa mesmo. casinha de taipa. E a luz deles lá era uma piraca, né? E a gente ia lá com a prata que não valia mais nada, uma nota refeita, né? E passava isso aí. Tintino, namorador, Bidito, equilibrista, Dona Joana e Dona Cândida, um só marido conquista, Chico Jó, duas famílias, as filhas de Antônio Vigia, plantava o produto pronto, farinha, sal, macarrão, fubá, açúcar, feijão, eram produtos da lista. Essa menina achava que plantando isso já nasceu o fubá, por exemplo. Tintino, namorador, é o pai de Zé Cabral, que ele sempre fica pastorando os carros em festa, essa coisa toda, né? Bidito é Bidito da Lenha. Bidito da Lenha. Que foi o camarada, eu digo, Bidito é equilibrista, foi o primeiro camarada que eu vi andando de bicicleta de costa, né? Sim. Sentado no guidão. No guidão. Era uma atração, né? E a vontade de fazer igual e não podia? Eu nunca consegui. Nunca né? consegui. Então, aí eu retrato essas pessoas. Às vezes, Dona Joana e Dona Cândida era casada com eram duas irmãs. Casada com um cidadão. Com um cidadão Ave só. Maria. Né? Chico Jó já era com duas mulheres, né? Uhum. E essas duas mulheres eram com um homem e Chico Jó era duas também. Na farda de guarda noturno, Chico Miranda imponente. Na arte parturiente, Tarrana e Chica de Nanda. Bebo choco cheio de cana, só ficou Silva de Rita. Calçada de Dona Anita, povoada de história, ouço as risadas sonoras de Netinha e Dona Elita. Você conheceu o Chico Miranda? Chico Miranda, e vou te dar um episódio. Chico Miranda tomava conta do Parque Palmeiro Filho, ali no centro da cidade, ele era o vigia, e tinha a hora de abrir o parque, né? Eu, moleque, tinha um negócio de pular o muro para brincar no parque. Quando eu estava Chico Miranda, a corrida era com o pé na bunda, porque tinha que correr para seu Chico não pegar, sempre com um cacetete na mão, né? Grande Chico Miranda, tive a felicidade de trabalhar com um dos seus filhos, né, lá na padaria, na panificadora de São Francisco de Tonho Albano, que eu chamo ele de Chico Miranda novo, né? Chico mesmo. É velho dele, Chico, né? E aí é o pai das meninas de uma carrada de mulher e com apelidos. Pirrita, Bomba, é verdade? Então é por aí. Isso mesmo. Você conhece tudo. Conheço um bocado. A casa de João Milagre, eita meu Deus, gente magra que pelo cu vê-se os dentes. A mãe triste de nascença, o pai meio irresponsável. O povo os apelidaram pela fome persistente, Efigênia, Amor Boar. Moram lá para captar, não há milagre entre a gente. Realmente esse pessoal aqui morava naquele campo de Avelóis que você diz. Sei, é verdade. Tinha uma casinha de taipa num cantinho lá e esse pessoal, o marido foi embora. A senhora foi embora e eles passavam fome desgraçado. Efigênia Boar é irmão de Batista Guilherme, né? Zé Boneca, Batista Guilherme. Agora, me interessou esse nome Boar, né? Porque eu não sabia que tinha um outro Boar. Na realidade, o nome dele é Olavo, né? Olavo, né? E tinha um apelido de Boar. Certo, né? Porque eu não sei que os barbalhos aqui lá de Ipanguaçu são chamados dos Boar. Né? Seus parentes quase todos Boar, todos né? nós era conhecido como Boar. Mas não era seu parente. É verdade, não era. Lembro de Dona Toinha, silêncio de amores pago. Em Toinha da mãozinha, os homens deixam o enfado. Meninos quebram o cabresto, perde o medo e o cabaço. Toinha guarda segredos, nunca vi figura igual. Do apurada Jandira, que fica com o cabedal. Você conheceu? Claro. Toinha da mãozinha e Jandira, que era o cafetão dela, né? É verdade. O que ela arrumava, ele levava e ia pra mesa de jogo. E de preferência a meninada nova que queria chamar do Perdeu o Cabresto. O povo dos capivara, maestro na pescaria, pescavam de vara e tarrafa os afamados Tobia. Capioco, loroteiro, com a voz de trovão, fiado pediu o troco da chamada de alcatrão. Na mesa de pif-paf, era dele o vozeirão. Era Chico Capioco, era cambista, né? E o que ele apurava também ia para a mesa de jogo. Aí não voltava para casa. Aí depois de tomar um alcatrão, vou dizer uma coisa, que a voz dele era muito grossa e tal.
Bebezinha parideira, Pipi, avô cativante, Chico de Paizinho gigante, mais mole, feito uma lesma, Dona Isabel do Carreiro, Missy Maria de Isaura, Zé de Carmosina, fala-me como se homem eu já fosse, deixando-me cheio de gosto. Seus bons dias e boa tardes. Você conheceu esse pessoal aqui? Pipinho, né, que é o avô de Pelé. Paulo Alberto, né? Bebezinha, que é João de Bebezinha. João de Bebezinha, João de Bebezinha, que foi goleiro da muito seleção bom. do Sul. Só não tinha tamanho, Não mas tinha goleiro tamanho, ele era, Aí era rápido. numa decisão do Matutão, 1976, deram uns comprimidos à seleção do Sul para ficar endosado. Aí João Bebezinha disse que via 5 bolas, só pulava na bola errada. Ou seja, resultado, a Sul perdeu de 6-0 na final. Era ganhado, João de Não, Bebezinha. muito, ainda é, né? Ainda é cheio de prosa. Cheio de prosa, usa brinco, é tudo pra frente. Então faz tempo que você não avista o João de Bebezinho. Eu avistei ele outro dia, cabelinho branco, né? Cabelinho branro. Outro dia Aquele toda a vida foi interpretado. Eu escrevi alguma coisa sobre ele acho no Face, e tirei uma foto dele atual e tem uma foto das antigas dele. Falando sobre justamente essas presepadas dele. Carmosina você deve ter Também, conhecido Carmosina, né? tranquilo, Então, Carmosina. Maria de Carmosina, João de Carmosina, Zé de Carmosina, A né? própria Carmosina. Chico, né? Outro dia, na senador João Câmara, uma das filhas, quando ela disse, sou filho da Dona Carmosina, rapaz, ela querendo atravessar a senador João Câmara e com gordinha, né? É verdade. Mora ali em frente a Zé Tavares. Certo, exatamente. É verdade. Arthur morreu de cirrose, triste só, amargurado. Na casa de Dona Camila, eu era um gordinho mimado, pois de 3 de suas filhas era eu seu afilhado. Seu João Morcego de Rampa, os meninos batizaram. Dedé Orelha de Pau foi outro que apelidaram. Dedé Orelha de Pau era filho de Tintino, né? Esse outro pessoal acho que você não conheceu, não. As rendas de Dona Vicência, biqueira cheia de potes, na sala de Baca e João Chole, os porcos eram consorte. Sentava mestre Raimundo, tijolos como ninguém, os males que os males têm. Dona Zefinha curava, Manuel do Sinal rezava, para o mal e para o bem. Mestre Raimundo, você sabe, jogou no Centro Esportivo Suense de Costa Leitão, né? O mestre Raimundo. Jogou, o mestre Raimundo. O pai de Batista, ao lado de Juruá, né? Ao lado de Lino, jogou ao lado de Zé Pretinho, entendeu? O mestre Raimundo foi um dos grandes jogadores daqui, justamente no time do Centro Esportivo Suense, que foi fundado por Costa, né? E tinha o campo ali, o estádio Senador João Câmara, que é mais ou menos ali por trás do Zé Corrêa, entre o Zé Corrêa e a Cibrazen, onde é aquelas igrejas evangélicas, mas ali era o campo chamado Estádio Senador João Câmara, que Costa, quando o prefeito fez e quando saiu, loteou, desmanchou o estádio, entendeu? Teve isso também. E ele era proprietário do Centro Esportivo Suense. Para os mais novos, quem não lembra, jogou ali o time do Fortaleza. Fortaleza jogou ali, porque Costa presidiu um time cearense, né, antes de ser prefeito do Açu. Pois é, eu lembro ali, inclusive, às vezes eu passo ali na cena do João Câmara e vejo aquelas... É isso mesmo, aqui foi a porta de um cabaré e hoje é uma igreja, né? Pois é, rapaz, é verdade. E ali tem um cabaré, né? E não sei se foi antes ou depois do campo de futebol. Foi depois do campo, foi depois do campo. E era uma dificuldade. O areal que tinha na Senador João Câmara pra gente passar, e aí as oficinas, sempre tiveram muitas oficinas acolá, os caras botavam pra areia ficar menos, não fazer poeira, derramava o óleo. Óleo preto. O óleo preto, né? Outra coisa também era a Baixa do Cemitério. Baixa do Cemitério aqui. Era um areal grande, né? Fizeram essa. E não sei se você lembra que na Baixa do Cemitério tinha o Cabaré da Carne Assada, que é nessa esquina aqui, justamente onde é hoje uma eletrônica. Aqui funcionou o chamado Cabaré da Carne Assada. E essa Baixa do Cemitério era uma baixa, tinha inclusive, tinha uma calha, a água passava por baixo. Depois elevaram tudo e aí ficou sem calha e elevaram a rua. Nessa rua retratada também tinha a Baixa do João Dório, né? Mas era longe. Mas, rapaz, hoje, se a gente olhar, talvez deu uns 120 metros. Mas quando a gente é menino, né? Era longe demais. As casas, você olha, é uma casa grande. Eu trabalhei na Lasa, que é uma casa ali perto
do prédio do motor. E pra mim, quando eu passava, essa casa era grande demais. Hoje eu passo e vejo que não era, Não é tão grande. coisa, né? São 5h35, deixa eu ir um intervalo começar, a gente volta daqui a pouquinho nessa prosa com o poeta Francisco de Assis Medeiros, falando um pouco da Rua da Minha Infância. Aguarde que a gente volta daqui a pouco. Princesa FM. Tailunes apresenta 23 de março. a festa que vai apaixonar a sua. Essa paixão me desce em todas as estações. Apaixona a sua. 23 de março. 23 de março. Bonde do Brasil. Só me chame de amor se for pra me amar. Só me chame de bebê se 23 de for pra março. me Bonde. 23 de março, Bonde do Brasil. Calcinha Preta, apaixona a sua. Vendas antecipadas na Banca do Edésio e na Sampolinar. E você, aceitamos cartões. 23 de março. 23 de março. 23 de março. Calcinha. Bonde. 23 de março. No São João Parque. Apoio Skol. Está na cor, no sabor mais apurado, no fazer apaixonado do café Santa Clara. De grão em grão se colhe a pura essência, o gosto forte em excelência, satisfaz o paladar. É meu, é seu, o prazer do dia a dia de tomar, apreciar nosso café Santa Clara. É meu, é seu, nosso café Santa Clara. Quem bebe jamais esquece, pois a diferença é clara. Santa Clara, a diferença é clara. A colisão frontal é responsável por 30% das mortes nas rodovias federais. Esse acidente tem como causa as ultrapassagens em locais proibidos, como em curvas e aclives sem visibilidade. Não ultrapasse em faixa contínua amarela. Respeite a vida. Uma campanha da Polícia Rodoviária Federal. Apoio Princesa. Uma rádio cada vez melhor. 90,9. Princesa FM. Memória Viva. Memória Viva. Estamos de volta com o nosso Memória Viva, abraçando você que está interagindo aqui no nosso Face. Socorro Clementino, bom dia, já estou ligadinho no programa, esse é show de bola. A dona Socorro Clementino está no Itajá, né? O Aloysio de França, que será o nosso convidado de domingo, diz o seguinte: bom dia, desculpe eu não poder ir por infelicidade, sofri um pequeno acidente, mas estou bem, sou fã do programa, faz tempo, mais de 20 anos, que não vejo esse amigo, mas eu tenho quase certeza que estudei com ele, Aloysio de França. Um abraço pra ele, realmente estudamos juntos. Estudaram juntos, né? Então, Saudade, meu amigo. Domingo é você aqui, né? Davi do Bar do Sinal, um bom dia pra você, né? Manezinho do Bar do Povo, mandando um abraço aqui para o poeta Muito de obrigado, Assis. Manelzinho. Muito obrigado, Davi. Aloysio de França, Nascimento, Lucílio, você é uma verdadeira memória viva. E o de Assis sabe muito, parabéns. O José Wilton Barbosa, não sei se você conhece de Assis, mas José Wilton Barbosa é filho de seu Geraldo de Bagal. Inclusive eu falo desse Fala pessoal aí, né? dele, né? Assim que a rodoviária... Galego, Gil, Bagal, eu falo É desse verdade. pessoal também. O Lindomar Salles, estou ouvindo o programa, Lucílio, com a minha filha Lília. Manda um alô pra gente. Vamos recordar o passado. Aí tá bom, rapaz. O alô tá dado. Então, muito legal, você pode interagir conosco. Meu amigo Davi do Batista, Davi eu já chamei, inclusive, pra gente conversar, mas ele é acanhado, porque Davi tem história. E, principalmente ali, deve escutar muita história naquela esquina de Davi do Bar do Sinal. Pois bem, vamos continuar com essa prosa aí, falando dessa a Rua da Minha Infância, recordando personagens, figuras que fizeram, né? E é importante de Assis, a ideia de Assis é justamente imortalizar essas pessoas anônimas, mas que de uma maneira ou de outra contribuíram para que a nossa história ela permaneça viva, ou contribui para que essa história permaneça viva. Permanece e enriquece. Enriquecendo. E a sua, né?
É verdade. E uma coisa, na hora que você escreve alguma coisa sobre alguém, já tem outra pessoa que, eu lembro disso, e, enfim. Como a gente tá batendo esse papo Então, aqui. pois é, as pessoas, uma hora dessa, mas as pessoas já... Você era. Será que tem gente? Pois é, poeta. Graças a Deus a ideia de fazer o Eu tava Memória Viva. preocupado, será que tem ouvinte? nessa época? Tem, como tem. Vamos lá. As tendas de Dona Vicência, biqueiras essa aí já Essa li. você passou, já leu. Bebeu Maria Gasguita, negrinhos para todo lado, Zé Paz, Dona Luzia vieram do Santo Estevão, a numerosa família. Seu Raimundão Foguetão, lenhador sem instrução, depois de uma certa idade, casou com Dona Vicência, biuro melhor da cidade. Ela fazia renda, né? Então, Zé Paz, o Chico Zé Paz, que Machante era... Não era esse Zé Paz, Não, era é outro outro- Zé Paz, é aqui do Santo Estevão. Sei. Entendi. Pensei que era o mesmo. Guardião do chafariz, o velho Zé Julião, chafariz do Cacimbão, do grupo José Correia. Fazia-se diária feira, em balde ou bolsa de palha. Domingo a missa não falha, creio em Deus, na lei divina, minha sagrada companhia era madrinha Telvina. Você lembra do chafariz aqui? Não, o do chafariz do Zé Corrêa, confesso que eu não lembro. Eu lembro do velho Cassimão, do JK, aquela legião de gente tirando água do JK. Eu ganhei alguns trocados carregando água do galão. No galão. No galão, né? Mas as madrugadas era frio demais, porque eu era mijador, né? Mijava no calção. Eu pensei que era essa vez, rapaz, mijei muito no calção, pelo amor de Deus, na rede, era uma confusão. Pois é, hoje já tá acontecendo isso. De vez em quando, eu acho que um velho vestiu meu calção, que tá com cheiro de mijo. Olha, o Francisco Pedro Guilherme Neto Lucílio, meu sogro era conhecido como Zé do Motor. Zé do Motor. Trabalhou no motor da Pois é, da rua. Francisco Pedro Guilherme Neto. Certo. Esse Zé Julião, que era o guardião do chafariz, que era o vigia, né? E ele tinha esse chafariz, rapaz, aí no José Correia. No Zé Correia. Ele era sogro de Boinho, né? Sogro de Boinho. Chafariz, aliás, era uma coisa, para quem não sabe Era que muita dificuldade de água naquela Para quem não sabe o que é um época, né? chafariz, justamente em vários pontos da cidade tinha um chafariz e determinada hora tinha água para as pessoas ir pegarem água. Né? É uma dificuldade muito grande. Pois é, a gente ia pegar mais ou menos nesse horário que eu vim hoje por aqui. É verdade. Começava de 5 horas. Chico Cândido, cheio de dedos, estava para bater as botas. Escondida atrás da porta, ouvi a velha gemer. Ainda ontem ele me procurou. 80 e tantos anos, ainda não murchou a flor de fazer menino. Minha mãe não acreditou. Fiquei pensativo, de velho encucado. Se não a perdeu, por que procurou? Mas você sabe o que é procurar. Né? Certo, é verdade. Ela não acreditou o velho com 80 e Com tantos poucos anos ainda estava querer aceso. fazer menino, é né? verdade, estava querendo subir na lambreta. Eu acho que ele não se alimentava dessa nossa alimentação atual. Mas sabe o que é antigamente, que hoje não vejo ninguém comer? É graxa de corredor de boi, né? Isso tem na Bíblia, né? Não, mas- Eu acho que não é tão ruim assim. Não, graxa de corredor do boi, primeiro, é uma gordura que não faz mal, é o tutano do corredor de boi. Meu pai comia muito a pancada no corredor de boi, e com... Ainda misturava com rapadura, né? Misturava com rapadura e farinha, é isso É mesmo. verdade. Tá certo. Se o bicho desse viado, lembro bem, era uma festa. Para Manuel de Teresa, que todos os cornos atesta. Coitado, morreu frustrado, com um galo no meio da testa. Você conheceu Manuel de Teresa? Assim, não lembro, não lembro a Ele pessoa, era, não. ele era dono onde é o Scala. Sei. Que era também uma parte de cerca de Aveloz, né? Mas eu não confesso que aí não Ele lembro. era uma quadra ali, era dono... e esse era gaiato demais. Eu lembro do nome, Manuel Tereza, lembro do Aí nome. dizem que ele... É verdade, o papai falava muito, Manuel Tereza. Agora A velha passou o chifre nele, Sei. ele morreu frustrado mesmo, porque ele aperreava todo mundo, né? Era, de fato, tirar a gozação de todo mundo. O Edmilson José tá mandando os parabéns pelo programa. Bom, o Edmilson José é da Imaté, acho que você conhece. sei, Grande sim. figura. Nós estamos Que é natural de Parelhas, na região do Círio, mas está aqui há mais de 20 anos. Eu conheço ele há bastante tempo. Certo. Muito obrigado, Edmilson. Tudo de bom, meu filho. Com o galo no meio. Caxica, de cheiro ruim, banho mesmo não tomava. Já a muda, sua irmã, esse hábito constatava. Você conheceu Caxica? Cacheiro, é verdade.
Ao lembrar Joana Maria, nunca vi feijão igual. Dona Helena, maravilha, a sopa que eu pastorava, a família de Tutu, o quiosque de Pitoco, o terreiro de Boinho, onde se lia cordel, sobre a luz da lamparina, eita diversão fiel. Esse pessoal aqui você deve lembrar, né? Dona Helena, Maravilha, que é dos bois, né? Maravilha, pai de Dilene, entendeu? Dos do bois poeta Divan também, né? Poeta Divan, é verdade. Alto som dos cabeleiras, lá todo mundo tocava. Seu Chico, Furim Funfá, Fausto assim arremedava. Milton, Gilberto, Dedé, Navegante, Valistinha, Batista e até Severino tirava sonoridade. Mas o que me dá mais saudade é de Dona Malha, o café, que era mãe dos meninos. Você conheceu esse pessoal? Não, aí não. Não, conheceu? Miltança? Sim, Miltança, é verdade, rapaz. Aí tá certo. Lá todo mundo tocava, né? Miltança, inclusive, era autodidata, né? Em termos de... Tocava todos os instrumentos. Todos. Ele aprendeu com a Gesandra, né? Foi, né? Na verdade, aí tem Só que ele se aperfeiçoou. A Gesandra se prendeu ficou. Na guitarra, mas o Miltança era percussionista, Ele começou na bateria. Foi, né? Começou na bateria, o Milton. Lá todo mundo tocava, né? Muito bom. O velho tocava um fole, né? Era verdade. Chico Cabeleira. Chico Cabeleira. E Bastinho, né? Como é que chamava ele? Ele gostava de baixo, tocava baixo, né? Mas todo mundo lá tocava. Olha, o Francisco Pedro Guilherme, ele está dizendo o seguinte, explicando melhor. José Tavares era o mecânico que ligava e desligava o motor que energizava o açúcar. Então, para o meu amigo Francisco Guilherme, conhecido como Zé do Motor, o pai dele, né? Certo. Era Não, o sogro dele, no caso. Então era Zé Tavares, pai de Neto, pai de José Júlio, Tavares, exatamente. Você conheceu também? Não, né? Tranquilo, né? Acabou. Seu José Tavares tinha mais de uma família, tem filho. Inclusive, dona Francisquinha, ela também escreveu Quando eu tinha uma coluna no jornal de Jeová, né? E eu publiquei ela já numa certa idade. Alguma coisa dela? Publiquei os poemas que ela tinha. Certo. Era uma pessoa que a gente se dava muito bem. Que eu sou apaziguador por natureza. Graças a Deus. Eu também. Se eu não puder ajudar, atrapalhar, eu não vou, não. Também não vou. Eu sempre fui assim. A bigorna de ferreiro que mestre Antônio maltratava, os filmes que eu não via, que Gilberto nos contava até a legenda e os pitichum das balas, os valentões que mandavam, Piranha, Jorge de Dalila, todo menino corria só nestes dois ver falar. Os filmes, claro. Você conheceu Piranha, Jorge de Dalila? Piranha. Tinha um sujeito que Espírito Zé Lula, que era irmão desse Jorge de Dalila. E o Jorge de Dalila era valente por causa do irmão, porque o irmão era valente demais. Né? Aí o Jorge se aproveitava da situação. Da valentia dele, é verdade. Eu tenho imensas saudades das cantigas que cantavam, folclore, outras maldosas, de que os versos eu não sei. O pobre velho pelado é homem de sorte curta. 4 filhinhas que teve, todas deram para a puta. A mulher lhe botou chifre, vive pelado na luta. Vixe, você conheceu pelado? Não, isso aqui não é meu, não. Isso aqui é popularizado. Certo. Né? Chique é pau de espinho, emburana é pau de abelha, gravata de boi é canga, paletó de negra é peia. Eu fui ao mato, cortei pau, fiz um bodoque, mitiaba lá na negra, destampei-lhe o currimboque. Isso aqui são músicas dessa época, né? Sei. Naquele mato não tem pau que não me assuba, coqueiro, maçaranduba, sucupira, liruá. Ó Maria, tu viesse me abraçar. Eu dei um pulo por cima da ligeireza, quebrei tamborete e mesa, cadeirada e balançar. Ó Maria, tu viesse me abraçar. Pois você recorda disso aí também, né? Tranquilo, essas músicas inclusive a gente às vezes cantava de outra maneira, né? Você sabe disso, né? De uma dessas músicas a gente cantava de outra maneira, mas que a gente aprendia no dia a dia da rua do menino, né? Padre velho, meu avô, ao se sentar numa mesa, logo os dedos com destreza ritmizava a cantar. Rominto martelo, se prepare para o martelo cantar com este moreno. Se prepare, colega, e vem com jeito, que eu por aqui tenho respeito. O povo fizeram a roda e nós dois ficamos no centro. Era só o que cantava. Deixa eu registrar aqui, Felizardo, que é um dos filhos, né? A gente estava falando aqui justamente de José Tavares. Né? José Tavares. Felizardo. Que hoje Felizardo hoje está um santo, né? Mas isso pisou muito, né?
Deu muito trabalho. Pois Tá é. escutando? Vamos adiante. Diogo Coruja Preta, que é o Preto Antônio das Almas, o Preto Antônio das Almas, se um doente visitava, esse tinha que enterrar. Zé Doido com seu chicote dava medo de estalar. Tutu Preto torturado, na semana era soldado, de afazeres diário, domingo branco a rezar. Eu acho que, para mim, o melhor verso desse cordel foi essa estrofe, né? Tutu Preto torturado, na semana era soldado, de afazeres diário, domingo branco a rezar. Você lembra dele? Não. Não lembra de Tutu, não? Não. Ele era cabeceiro. Ah, Então, a história dele é que ele foi para a Segunda Guerra Mundial e torturaram ele, né? sei. Ele foi preso e, inclusive, botaram charuto no rabo dele, É. né? Como- No fiofó. E ele ficou meio louco, né? Então, ele era cabeceiro, na semana trabalhava, eu não sei como era que ele aguentava andar no calçamento quente de pé descalço, né? Sem chinelo. E no domingo ele botava uma roupinha branca, Bem um branquinho. sapato bem lustrado e Ia ia pra pra missa. missa. É. Por isso que eu retratei essa situação. A Maria Lúcia tá dizendo, Felizardo é pai da minha sobrinha Liliane. Pronto, tá aí, registrado aí o Felizardo. Chegou por aqui. Zé Doido também era um doido que ele vivia ali pro Zé de Luizinho. E ele andava Também com, porque tinha o Chico Doido lá, então. e andava com chicote, meu amigo. O menino, quando aperreava ele abarcava o menino no chicote. Era Zé ou Chico Doido? O lado Zé Luizinho era Chico Chico Doido. Doido, Moreno né? que, inclusive, era Andava ex-combatente. chapéu de couro. Era né? ex-combatente, É. né? Era ex-combatente, né? Chico Doido, é Chico Doido É mesmo. verdade, é Chico Doido, É. Entendeu? Lembro as cantigas de roda, ainda hoje são cantadas pela alegre meninada somente em recreação. À noite a televisão roubou toda a brincadeira. Alguns acham que é besteira, chamam outros de cultura, levou o circo de rua, o vício da televisão. É. A minha preocupação já naquele tempo, né? A televisão estava levando a brincadeira e hoje, Aí hoje- a televisão já não vale nada. Né? É o celular, E a Deilma Alves, estamos dando um abraço aqui. Lembranças a meu amigo Adiacir Medeiros. O Aldo Cardoso. Bom dia, amigos. Paz, saúde. Tô na escuta aqui. Um abraço, Aldinho. Depois, Aldinho, vá separando aí as histórias, porque nós vamos trazer você para contar das histórias da época dos bares, você e seu irmão Hermes. Tem muita coisa para 14 contar. beijos, né? casarão. 14 beijos, casarão, é verdade. O meu amigo, bom dia, amigo. Um abraço para meu amigo de Assis. Estou na escuta. Carlinhos, que é vereador no Itajá. Tá. Que beleza, meu amigo mesmo. Trabalhamos verdade. junto. Sucesso pra você, Carlinhos. Acho que estudamos juntos, Carlinhos também, se não fala memória, na escola, no JK também. Meu amigo Carlinhos, vereador no Itajá, um menino muito sensato, Antônia equilibrado. Adelma Alves, tudo de bom pra você. Muito obrigado pela lembrança, minha filha. Realmente eu tô com saudade, faz tempo que eu não te vejo. Quem entrou agora para falar daqui a pouco é o meu amigo José Wilson Moraes, né? José Wilson Moraes, acho que você sabe quem é, daqui a pouco vou dizer o apelido dele. Vamos adiante. E por falar em história, ninguém como seu André, historiador de fé, foi o maior mentiroso. Em história de Trancoso, ele foi o maioral. Não existiu outro igual, ainda hoje está oriudo, seu aneanda redré. Quando quiser, tô em pé. Olha, o José Wilson Moraes, quem não sabe, Dedé de Chaguinha. Certo. Você sabia que o nome dele era esse? Eu pensei que era outro. Não, Eu pensei que era José Wilson Moraes, Dedé de Chaguinha, ele disse que Chufete Fogão e Zé Doido. Tinham dois, Chufete Fogão, que era Zé Chico, Doido. e Zé Doido. Tá certo? Feito o registro aqui pro Dedé de Chaguinha. É bom episódio com o Dedé de Chaguinha. Eu era o gerente lá do Jomar. Aí ele com um filho de Pedro, que ele era? Ele era alfaiate. Sim, seu Pedro Roberto. E eles estavam querendo comprar uma cerâmica aqui, né? Eu sei que eles passaram o dia comigo lá no Itajá e tal. Já no final do dia, ele, rapaz, você... Aí o companheiro dele, né? E não foi Dedé, não, foi o companheiro. Sei. Aí, Deve ter sido Toninho. Toninho. Que era professor de educação física também. Eu acho que sim. Né? Então, aí ele Ou Vicente, que era um menino. Não era Vicente, não. Era Vicente Toninho, então. Era outro. Toninho.
No final, eu acho que ele morou um tempo fora, não foi? Quem? Toninho? Morou, Pronto, verdade. então morou. era isso mesmo. Aí ele veio pleiteando comprar uma cerâmica. E passava o dia comigo, eu recebi eles. E a gente E Dedé era o intermediador, então. Era. Aí passamos o dia conversando, né? E no final ele, pra mim, eu não sei se era pra me elogiar ou não, ele disse, rapaz, me diga uma coisa, você é de onde, rapaz? Porque você é um expert em cerâmica. Sei. Eu disse, não tem expert em cerâmica não, tem um curioso. Mas eu sou de Açu, meu amigo. Você não me conhece não? Eu disse, não lembro não. Meu amigo, você comeu minhas bolachas pretas no salão e não pagou? Não, rapaz, esse cara ficou envergonhado. Aí, Eu Dedé. não sei se o Dedé lembra disso aí. Ele disse que foi Manuel França. Tá dizendo aqui que foi Manuel França. Então, irmão de todos. Dedé do Chaguinha, tá ouvindo essa história, né? Conta. Agora. O Dedé tem uma culpa nisso, né? Marco. Como é que chama, rapaz? Marco Gasteiro vai querer saber dessa história. Vamos lá. A prosa tá chegando no final já. Pois é, rapaz, não vai dar quase tempo. É ligeiro igual a coisa de Bacurim, sorriso banguela e coceira de macaco. Mas tem outros dias virão. Verdade. Vieram outras famílias, outras mudanças, outras caras, novas faces povoaram a velha Rua do Mato. Vieram os meninos chatos e moças desconfiadas, uns velhos mal assombrados, algumas almas peidonas, uns caras mal encarados, umas meninas bacanas. Alguns falados se foram, outros já moram com Deus. Mas minha rua falada ganha brilho e altivez. Cada vez fica mais jovem, cada casa mais meninos, dando alegria e mais vida, cumprindo o ciclo divino de viver, crescer, procriar, na luta por seus destinos. Tanta gente já falei, tem tanta gente a falar. Minha rua bem tem história que não dá para terminar, assim de uma só sentada. Gente do buraco d'água, via Adalberto Amorim. 29 de outubro, desde o começo ao fim, todo mundo é gente boa, não conheço gente ruim. Onde foi de casa é tapera, onde foi tapera é chão, que guarda a recordação do resquício de um lar. Brava família a lutar contra a seca e o Estado. A seca que mata o gado, o Estado que come a gente, está a seca onipresente, onisciente o Estado. Que saudade de outrora, saudade, eu sinto saudade da casa de mãe Teodora. Porta que não se fechava, a casa mais visitada da rua que a glória conto, me sufoca o peito e o pranto ao rememorar a história de todos que convivi na casa de Teodora. Pronto, vamos adiante, vamos ver se terminou? Terminou. Ah, certo. Então deu tempo a gente falar, porque depois... Esse primeiro Rua da minha infância terminou, né? Isso aqui é o Rua, a gente tem o Rua 2, né? A Minha Infância 2, né? Que ele começa depois, nós vamos arranjar um dia para a gente falar sobre o 2 e de outros assuntos. Ele diz o seguinte, pelo sucesso alcançado, pelas lembranças afloradas, muitas figuras passadas sinto não foram lembradas. Me cobraram, me pediram, cito pessoas de brio, justiça espera alcançada, queira Deus não esquecer, e minha rua perder a fama tão encantada. Também peço paciência, calma, fé, compreensão, são lembranças de essência que trago no coração. Não vou lembrar, os agora aqui vai chegar, que fique contrariado. Casmurro, o mesmo raivoso. Não faço vitorioso, ninguém eu trago enganado. E a casa dos medeiros de Antônio Severino, a porta é tabuleiro, é fado, é seu destino. Quem chega encontra morada, quem sai, lembrança cansada, os donos são bons demais. É de qualquer um trono, qualquer um que chegar é dono, Maria se satisfaz. Maria, que é uma referência à sua irmã? Maria, né? Porque Maria é expansiva demais, né? A porta da frente e a porta da cozinha aberta. O menino entra na frente, sai na cozinha, entra na cozinha, sai na frente. Maria é a conselheira do Conselho Tutelar. Conselho Tutelar, né? Devo então mencionar que ainda não foi citado, para bem complementar, se alguém for injustiçado, mas não devo me alongar. Tem gente demais para falar, minha rua é povoada e o povo é falador. Se não falar, meu senhor, a rua não vale nada. O rock e oração só na igreja, mas se não quer oração, diga a hora com certeza. Dizia a hora certinha para um cego que não tinha como se orientar. Causava grande impressão a sua exatidão, eu nunca o vi errar. A Rock, eu tenho uma foto, eu tive a felicidade de postar a primeira foto de Rock, isso hoje é um fenômeno, né? O nosso queridíssimo Rock. Eu fui criado por Zé Mulungu, Zé e Rosa Mulungu, vocês conheceram. Ali Rosa Mulungu me criou, até depois dos 11 anos... Tem um cacimbão lá, não?
Não, ali era Rosa, ali era outra Rosa, na Bom Seu Júlio. Rosa e Zé Mulungu, Zé Mulungu era barbeiro, gostava de andar muito ao vinho, e toda noite tava ali nas Quatro Bocas, que ele gostava de um cabarezinho, velho, ia toda noite pra lá, né? Não sei o que fazer, mas ia pra lá. Mas ele não arma muito corredor de boi. Fazia prosa. Atualizar os papos. Era. Rock era um negro alto, mate só um palito, de branco no fino trato, os chinelões bem polidos. Diziam que quando era novo, cobra de cipó num toco lhe mordeu e ele secou, além de seco ficar. De dia vinha esmolar, o centro ele nunca errou. A sua casa era vizinha, a Capela das Vertentes, na Praça da Carnaubinha, saía diretamente. Dali para o centro era um pulo, o seu passo era seguro, ia sem medo de errar. A 29 era o caminho, o Adalberto Mourim, por lá ele não queria andar. Quem não faltava ao jardim da velha Rua do Mato era o doido Jeromim, o Jerome, carregado de moafo, metido a seresteiro, cantando era faceiro, fugia seu assombril. Lá para as várzeas do Balganço, uma fazenda era balanço, ainda era um sujeito rico. Lembra de Jerônimo, e tenha, desde menino que a gente escutava justamente essa história que Jerônimo era um homem que era muito rico e acabou perdendo tudo, depois andava todo cheio de saco, carregado de moafo mesmo. Carregado de moafo, é isso mesmo, né? O João Nogueira tá mandando um abraço para você, rapaz. João Nogueira, poeta de Assis, um abraço. O Vanderberg Silva também tá com a gente. Bom, poeta, chegamos à prosa. A gente pensa que 1 hora demais, você hoje apresenta um programa e a Princesa FM, eu quero assim, primeiro sentir honrado com o pedido de Alto Cardoso, que eu não podia de maneira muito me negar, fiz um esforço muito grande para que nessa composição, né, a emissora pudesse deixar um espaço para a cultura, né? Vocês que fazem cultura são satisfeitos com o horário de poder, através daqui, com a iniciativa de vocês, com a responsabilidade de vocês, propagarem a nossa cultura, né? Eu acho importante a emissora viabilizar o espaço, né? Quando foi solicitado, eu não pensei 2 vezes, eu acho que a gente só está fazendo bem. Muito obrigado, Lucílio. Em nome do poeta Francisco de Assis Medeiros, eu agradeço esse espaço dado a nós de levar mais uma conscientização cultural ao povo do Açu e pedir desculpa, que eu estou gripado, né? Sim, tá com difruço. Tô com difruço. É o difruço. Eu pedi desculpa aos ouvintes por essa voz assim fanhosa, né? Ok? E muito obrigado por você ter me cedido não só o espaço de Cultura no Ar, como participar desse seu programa, que realmente é uma memória viva. A ideia é o resgate dessas coisas que a gente escreve por aqui, ou que faz por aqui, e que um dia nós vamos partir, mas que esperamos que seja imortalizado. Júnior, vamos embora. Meu amigo Magno Marques já tá por aqui. Você que gosta de música das antigas, anos 60, né? Aí você vai ficar na companhia do companheiro Magno Marques. No próximo domingo, eu vou estar conversando aqui com o meu amigo Aloysio de França, com a graça de Deus. Aí no outro domingo já marquei com outro poeta, escritor, de Assis também é membro da Academia Ações de Letras. De Assis foi outro fato que eu achei assim muito interessante, a criação, porque eu via de Caicó, de Mossoró a criação, Correio Nobre, etc. Sul. E, graças a Deus vocês se juntaram, tiveram essa ideia de criar a Academia Ações de Letras, para imortalizar essas pessoas que de uma maneira ou de outra escrevem, fazem história e ao mesmo tempo relembram grandes poetas, grandes nomes da literatura açuense. Parabéns pela iniciativa e que realmente a gente possa preservar a memória dessa cidade, né? Nós não temos um museu, lamentamos muito que não temos museu, ainda a cidade com quase 200 anos ainda não teve um gestor que tivesse a sensibilidade, né, de fazer com que nós tivéssemos um museu. Nosso transmissor, infelizmente, que a gente poderia deixar isso no museu, nós vamos ter um dia que mandar talvez para fazer parte da história. A gente tá um espaço, o Memorial Dr. Milton, ele logicamente vai fazer parte desse memorial. Maria Lúcia, um abraço para vocês, disse que acha o programa maravilhoso. E Newton Zalém também acompanhou a gente. Obrigado, poeta. Obrigado a vocês. Um abraço, bom dia domingo, se Deus o Criador permitir, nós estaremos de volta. Hoje, alô rapaziada, o Camaleão precisa de você, viu? Tá feia a coisa, mas vamos pra lá. Hoje, você compra o ingresso de 20 e leva um companheiro, tá certo? Bom dia, a seguir Magno Marques está chegando com
o espaço dedicado Clássicos da Princesa. Bom dia. Princesa FM.